aqui foi construído o primeiro farol de Montevidéu. Meu nome é Paloma. Agora eu vou colocar as luvas, né? E vamos tentar ver como é que eu me saio no boxe. Una y una. Primero esa. Ya, ya va. Bien, bien. Está chegando agora no bairro Sul, já dá para escutar o barulho do candombe, eles já estão por sair. O candombe é o carnaval típico daqui do Uruguai, parece que a gente está na Bahia, mas a gente está bem no Montevidéu. Meu nome é Amanda, e muita gente vem depois do jogo também, muita gente com a camisa do Peñarol, tem muito torcedor nesse bairro, que é o bairro Sul. Aqui a gente acabou de chegar e está acontecendo uma apresentação musical que, por incrível que pareça, se chama samba. Meu nome é Jader, que é totalmente diferente do nosso, então vamos dar uma olhadinha aqui o que vai acontecer. A gente está chegando aqui no Estádio Centenário. Meu nome é Lucas. Nosso principal trabalho aqui é resguardar a integridade das pessoas, evitar tumultos, já que é um jogo com alta concorrência de locais. Bom, o carnaval existe o tablado, que eles chamam, que na verdade é a murga. Sou Renata. Essa é chamada de vedete, é a vedete que vem com essa roupinha de carnaval. Interessante daqui da roupa da vedete, sempre tem alguma coisa na cabeça e a pintura no rosto também. Isso se assemelha muito ao carnaval brasileiro. Estamos em Montevidéu, no Castelo Pitamiglio, que foi fundado por um alquimista, tem muita história. Meu nome é Adriana. O Castelo Pitamiglio foi fundado pelo Umberto Pitamiglio, que era um alquimista famoso aqui de Montevidéu. Cada cantinho do castelo tem um significado. Agora a gente vai entrar na Feira da Tristana de Barra, que é uma feira que acontece todos os domingos aqui no centro de Montevidéu. Meu nome é Amanda, moro no Uruguai há 3 anos. A feira ela tem um pouco de tudo. Ela começou com fruta e verdura, foi expandindo ao longo dos anos. E hoje eu vim com um propósito, que foi de encontrar uma bandeira do Peñarol, que a gente vai para o clássico depois. Agora a gente estava aqui comprando a bandeira do Peñarol para o clássico y a gente encontró un monte de torcedores do Peñarol. ¿Qué opinas de hoy? ¿Cuánto va a salir? Sí, ¿cuánto? 3-0. 3-0. Yo también, así que estamos bien. Estamos iguales. Sí. No importa dónde juego y a todo lado. Vamos a comprar a bandeira entonces. Perfeito. E por 2,50 me dijiste, não? 2,50. Tá, conseguimos um preço melhor, a bandeira estava 300, que é mais ou menos R$30. E ele conseguiu me deixar por 25. Vamos ver o Peñarol sair campeão hoje. Aqui tem uma banda que toca da feira. Eles estão tocando exclusivamente murga, que é uma música típica do carnaval daqui. Eu gosto muito, vou muito bem quando tem o carnaval. A gente vai ajudar um pouco eles. A gente pode ver que o tipo de música da murga, ele contagia mesmo, é bem tradicional e a gente pode ver aqui pelas pessoas dançando, eles gostam muito. A feira, ela tem 8 quilômetros, então é uma feira que tu tens que tirar o dia todo para ver. Ya, otra vez rapeando, mi rima vengo soltando, mira como vengo improvisando, soy uruguayo, no me callo, playo. E também um fato bem curioso aqui, que no Uruguai é muito comum a gente ver o pessoal usando maconha. Não está 100% legalizado, mas é como se tivesse. A gente pode ver até aqui na feira, onde, não sei, no Brasil seria um problema. Na rua, as pessoas fumam sim em qualquer lugar. Eu, quando cheguei aqui, meio que me surpreendi um pouco com as pessoas mesmo fumando, não sem nenhum problema.
Agora a gente vai entrar aqui na Cimiteria Marcos, em Pocitos, no bairro. E estão meu namorado e uma amiga minha. Vamos entrar para provar o chivito. Tá. Como está, Vivi? Vos? Meu namorado Marcelo, minha amiga Vivi. Vamos a comer chivitos. O chivito, ele é um sanduíche que vem pão, carne, presunto, vem um pouco de tudo. Ele é enorme, vem sempre acompanhado de batata frita. Ele é bem gostoso, bem gorduroso. Não recomendo comer todos os dias, que engorda muito. A gente tem que ir lá pedir. Olá. Olá, buenas tardes. Yo quiero un chivito normal. Para mí también. El chivito quanto sale? 205. 205. Agora a gente vai escolher os ingredientes pro nosso chivito. Tem pimentão, azeitona. Ele vai perguntando o que a gente quer. Morrón e cebolla. ¿Panceta de jamón? Sí. ¿Queso? También, por favor. ¿Lo ponemos en el horno? Sí. Tem que comer com garfo e faca, porque é bem difícil. Muito bom. Muito rico, como se diz aqui. A gente está chegando aqui no estádio agora, que fica no Parque Vache. Como a gente pode ver, já está bem cheio. E eu já estou aqui preparada com a minha bandeira que eu comprei na feira da Tristán Narvaja. E vamos torcer, né? Tem que sair campeão hoje. Aqui tem onde eles entram, tem bem um controle mesmo da polícia. Eles fazem controle do bafômetro. Não pode entrar com mais de 0,5 de álcool no sangue. Não pode entrar também com bandeira grande, garrafa, mate, nada. Os jogadores do Peñarol e a torcida já ficou enlouquecida ali. Todo bagulho assim, mas você, eu quero muito. Ele é uma figura clássica aqui nos partidos. Sempre ele está ali lá embaixo. Sempre estás acá. No, siempre, siempre. ¿Hace cuánto que estás acá? 50 años. 50 años por lo menos, ¿no? Levanta la luz. Mira, são todos loucos. 100 anos, mancha, amigos para sempre. Esse aqui é o Estádio Centenário. A gente está na Tribuna América, é uma tribuna dividida. Tem a torcida do Peñarol e o resto do estádio é nacional, porque justo hoje eles são locais e por isso que está cheio de gente. Essa tribuna sai mais ou menos 70, 80 reais. Eles sempre estão fazendo piada um com o outro, cantando músicas que para outra torcida. E a gente vai ver esse jogo todo. Agora é um jogo que é para o Campeonato Uruguaio. Esse é o principal clássico. Peñarol e Nacional são as maiores torcidas. Eu aprendi a gostar de futebol aqui no Uruguai. Briga no estádio é difícil de ver, mas às vezes tem sim. Mas não é muito normal. Paralisou a partida por mais de 15 minutos. Os torcedores do Peñarol não conseguiram se conter, ao contrário, né? Quebraram parte das estruturas do estádio Centenário e o jogo ficou por mais de 15 minutos paralisado no estádio Centenário em Montevidéu. Esse estádio é super importante, assim, ele foi considerado um monumento ao futebol pela FIFA. Aqui foi realizada a primeira Copa do Mundo, que o Uruguai saiu campeão, isso há 1 milhão de anos atrás. Agora o Peñarol acabou de sair. Olha só, menino. Agora começou o partido. Vamos ver agora como o Peñarol vai se sair, tomara que ganhe. Está aqui para torcer. Otro pase a la espalda de Guillermo Rodríguez, se la lleva Jonathan Rodríguez, tiró. Peñarol acabou de fazer o primeiro gol, todo mundo como louco. Tiro libre del 11 cerrado. Já vai melhorar. O Nacional acabou de empatar, mas a gente já se recupera. Ahí va Aguiar, espera Jonathan Rodríguez. La devolución para Aguiar, va Aguiar. Eu disse que a gente ia recuperar, a gente acabou de recuperar. Tá 2 a 1 agora. Vamos pelo terceiro. O churros, sem doce de leite. A gente come muito aqui no estádio. É bom sim, mas falta o doce de leite pra mim. Mas pra quebrar um galho. Rehabilitado, se viene el cabecita, va Rodríguez por el tercero. Acabou de começar o segundo tempo, o Peñarol já fez outro. Terminou o jogo, o Peñarol ganhou de 3 a 2. Muito bom, sucesso.
dá para escutar o barulho do candombe. Eles já estão por sair. O candombe é o carnaval típico daqui do Uruguai. Parece que a gente está na Bahia, mas a gente está bem no Montevidéu. E geralmente tem as dançarinas na frente. Eu não sou uma dançarina. É um tipo de lugar assim, tem muita família e muita gente vem depois do jogo também. Muita gente vai com a camisa do Peñarol. Tem muito torcedor nesse bairro, que é o bairro Sul. O candombe ele acontece todos os domingos aqui nesse bairro. É como se fosse um ensaio para o carnaval, que acontece em fevereiro, 40 dias de carnaval aqui. Um beijo, Brasil. Tchau. A gente estava aqui no caminho para Punta del Este e tem uma coisa que é bem curiosa, que não acontece no Brasil, que é exatamente essa garrafa amarela em cima desse carro. E o que significa? Quando alguém está querendo vender um automóvel, eles não colocam o anúncio, vende-se, eles colocam essa garrafa amarela e aí todo mundo que está passando chama logo a atenção, sabe que está vendendo o carro, se aproxima e aí aqui do lado ele coloca o telefone, você liga para ele, negocia o preço. Então se você vier para o Uruguai e encontrar uma garrafa bem chamativa em cima do carro, você já sabe o que é. Meu nome é Jader e estou vivendo aqui em Montevidéu há 8 meses. Estou aqui em Piriápolis, essa é a minha amiga Lívia, também é brasileira, de São Paulo. Essa é a orla da cidade, que é a avenida principal, estão vendo super tranquila. Aqui do lado a gente tem o Hotel Argentino, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. E ele foi criado mais ou menos nos anos 20, foi feito por Piria. Piria é o nome da pessoa que criou essa cidade, era um empresário uruguaio, passou muito tempo na Europa pesquisando, voltou para cá, criou toda essa cidade, criou esse hotel, que na época em que foi criado, ele foi considerado um dos maiores hotéis da América do Sul, ele é super simbólico para todo o país. Inclusive existe um filme chamado Whisky, um filme uruguaio, que é um dos filmes uruguaios mais premiados. Whisky. Que ele foi feito nesse hotel, tem muitas cenas nesse hotel, então muita gente vem para cá para visitar o hotel. Na história do Piria, que foi o fundador da cidade, em toda a concepção da cidade, existe uma coisa mística muito importante, porque o Piria, além de empresário, ele era uma espécie de alquimista. E então a cidade é cheia de pequenas coisas que fazem referência à alquimia. Tem um ponto turístico aqui, que é o Castelo de Piria, que é o lugar onde ele construiu para ele viver, que é cheio de referências, inclusive as esculturas que tem em cima dos cerros, faz muita referência a todo esse universo da alquimia que ele praticava. À nossa direita a gente tem o Cerro Pão de Açúcar, que é o terceiro ponto mais alto aqui do Uruguai. E ao contrário do nosso Pão de Açúcar, ele tem uma cruz lá em cima, como vocês podem ver. É algo muito simbólico aqui pra gente, esse cerro. E Piriápolis é uma cidade que acaba sendo muito visitada exatamente por conta disso, porque ela tá bem no meio do caminho entre Montevidéu e Punta del Este. E agora a gente vai seguir até Punta del Este. Acabamos de chegar aqui na região de Punta del Este. Aqui, na verdade, a gente está em Punta Ballena, que é um pouquinho antes de Punta del Este, mais ou menos 130 quilômetros de Montevidéu. E o principal ponto turístico de Punta Ballena é a Casa Pueblo, que foi criada pelo artista Paz Vilaró. E essa casa começou mais ou menos como uma casa de veraneio do artista. E ele acabou ampliando e hoje a gente tem um museu, uma galeria de arte, um restaurante. Tem essa aparência um pouquinho, parece com essa coisa da Grécia, Santorini. Hola, ¿cómo están? ¿Para visitar? Sí, ¿cuánto salen las dos entradas? Son 160 pesos uruguayos por persona o 20 reales. Ahí va, ya te doy. Pueden comenzar subiendo la escalera a la derecha, por el Ahí va. Tá, muchas gracias. Essa aqui agora é uma das galerias da Casa Pueblo. Esse aqui é o artista, o Paz Vilaró. Nessa galeria aqui a gente tem vários quadros dele, tem algumas esculturas também. E é um espaço muito grande, com várias salas aqui, tem um mirante pro rio. E o artista ele ainda tá vivo, inclusive ele mora aqui do lado. E ele continuou produzindo, tem obras muito recentes dele de 2009, 2010. Inclusive, uma curiosidade a respeito desse artista, o acidente de avião que teve nos Andes, o filho dele tava nesse episódio. Foi quando um avião tava sobrevoando os Andes e esse avião caiu e essas pessoas ficaram muito tempo nos Andes. Teve um episódio muito famoso que envolveu canibalismo, tudo aquilo, porque eles precisavam sobreviver. Foi uma coisa bem trágica, virou um filme, inclusive.
Aqui tem algumas obras dele, essas aqui, por exemplo, são super recentes, olha só, de 2013. E elas são muito coloridas, né? São bem representativas dessa cultura uruguaia. A gente tem algumas esculturas aqui. Essa aqui, por exemplo, muito curiosa, tem uma boneca aqui no meio, tá? Dentro desse prédio, dessa galeria, a gente tem vários cômodos que estão divididos com as obras dele. Tem algumas colagens, não é só pintura, não é só escultura. De toda a casa, de toda a galeria, dá pra gente ver detalhes da construção, dá pra ver essa vista linda. Você tem bastante foto dele aqui com um monte de personalidade. Tem com Pablo Picasso, Pelé, com a Shakira, outra com Pablo Picasso, Isabel Allende, Vinícius de Moraes. Então, foi uma pessoa muito conhecida. O Oscar Niemeyer aqui, o Fidel Castro, Che Guevara. Aqui fora da galeria, aqui dá pra ver um pedaço da casa do artista, que é essa aqui. A gente vê uma piscina, algumas esculturas, tem um Buda ali. Ele tem essa vista inteira aqui do lado da casa dele. Agora a gente vai entrar aqui no restaurante da Casa Pueblo. Aqui na porta do restaurante a gente tem uma foto, um panorama geral da casa. Vocês podem ver como é grande, como é ampla, todos os espaços. Aqui no restaurante, olha só que curioso o que a gente encontrou. Na placa tem Largo de Jorge Amado, né? Jorge Amado passava as feiras deles aqui, no Rio de Janeiro. Era amigo do pintor. E em homenagem dele, ele botou o caminho de Jorge Amado, que vai lá embaixo, na beira do mar, que está a cafeteria e o restaurante. Eu estou indo vocês agora. O clima que é bem legal, né? Nossa, super agradável você almoçar com essa vista aí. E é impressionante porque, apesar de estar muito sol, essas pedras, por alguma razão que eu não sei porquê, elas são frias. Então a gente não sente calor. Chegou a nossa cerveja aqui, cerveja uruguaia, deliciosa, e um brinde. Eu pedi um ravioli com hongos, um recheio de queijos e tomate seco. E eu pedi uma coisa bem tradicional aqui, que é uma milanesa de carne com batata frita. É um prato bem popular. Muito bom. Muito bom. A gente está aqui no terraço do restaurante e aqui à direita a gente tem essa vista do Rio de la Plata e aqui à esquerda dá para ver toda a estrutura da Casa Pueblo, dá para ver que o quão uniforme é, cheio de varandinhas, não tem um padrão, é completamente despadronizado. Esses andares superiores são do hotel. Alguns quartos estão meio que num vão entre pedras, é algo bem artesanal. Tem algumas peças de decoração, não sei se dá para ver ali em cima, mas tem um canhão apontando para o mar. Chegamos finalmente em Punta del Este, estamos aqui na Praia Brava, que tem essa famosíssima escultura que eu acredito que todo mundo já tenha visto em algum lugar, dessa mão saindo da areia. E aqui nessa praia começa o Oceano Atlântico e essa mão, ela foi feita mais ou menos na década de 80 e ela foi criada por um escultor porque ele falou que as ondas que vinham eram muito fortes e ele criou isso meio como um lembrete para ninguém se afogar, que é uma mão como se estivesse saindo, para ninguém ir pro mar, ser imprudente e se afogar. Então, aproveitando, vou dar uma olhadinha como que tá a água, porque vi aqui nem molhar o pé não dá. Tá muito fria, tá muito fria. Tá muito... A água do norte é bem morna, essa daqui tá gelada, tá muito fria. A gente tá agora aqui no centro de Punta del Este, na feira de artesanato. São vários galpões com várias tendas, com várias coisinhas para vender. Aqui logo de cara a gente tem muita coisa de lã, que é bem tradicional daqui. Tem alguns gorrinhos. Aqui a gente tem várias daquelas mãozinhas que a gente vê, é o símbolo daqui da cidade. Quanto sale? 250 pesos, te van la cajita junto com a história. Ah, e por mais ou menos R$25 você ganha a escultura, vem uma caixinha e dentro vem um livrinho com a foto, com toda a história da mão, com tudo isso. E tem uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto na minha vida, são moedas. Tira uma parte da moeda e fica como se fosse um medalhãozinho, aqui no caso é um chaveiro. Tem essa aqui, ó, tá muito bonitinha, que tem um cavalinho, é uma moeda do Uruguai e dá pra ver todo o detalhe, tá recortado perfeitamente. Isso aqui que ele tá mostrando é um instrumento, isso que ele usa para cortar a moeda. E é muito difícil. Ele teve a própria ideia de começar a fazer isso e há 43 anos trabalha fazendo isso. Vamos levar duas então? Eu quero o cavalinho. Quanto vão sair as duas? 300. Tá. Vamos levar essas duas aqui, as duas juntas saem 300 pesos. Totalmente artesanal. Ele tá passando esse fio como ao redor da figura do cavalinho para cortar. Ele tá contando que para fazer um cavalinho desse que a gente tá levando, ele demora mais ou menos meia hora. Aí, ó.
boca. Muchas gracias. Tchau. Tchau. Aqui a gente acabou de chegar e tá acontecendo uma apresentação musical que, por incrível que pareça, se chama samba, que é totalmente diferente do nosso, então vamos dar uma olhadinha aqui o que vai acontecer. A gente está passando agora por uma ponte que é super conhecida aqui porque ela tem formato de onda e essa ponte liga Punta del Este até La Barra, que é outro balneário. E ela é muito famosa. Inicialmente foi feita uma ponte apenas, na década de 90 no começo, e daí ela fez muito sucesso e construíram uma ponte ao lado. Tem uma ponte para ir e outra para voltar. Aqui dá pra gente ver melhor o formato da ponte, esse formato ondulado. Aqui a gente está do lado de Punta del Este, do outro lado já é La Barra. E também, se a gente passar a ponte ali do lado de La Barra, também vai ter várias dessas casonas, mansões, casas de veraneio. Na minha opinião, o mais engraçado é que não são casas que as pessoas vivem lá, são casas que as pessoas têm além de sua casa em Montevidéu. É uma casona, uma mansão que elas vêm passar o final de semana, vêm passar o verão. E o engraçado dessa ponte aqui é que tem muita gente que vem com o carro e passa por cima dela, gosta da sensação, faz o retorno e volta pelo mesmo lugar para ver a mesma coisa. Estou chegando na vinícola Bolsa, fica a 13 quilômetros de Montevidéu, é um local lindo. É uma vinícola que é uma bodega, porque ela tem a parte da degustação de vinhos, tem um restaurante. Todos os turistas que chegam em Montevidéu costumam vir nessa vinícola por ela ser próxima à cidade e por ser um local lindo de se conhecer. Meu nome é Paloma, moro em Montevidéu há 5 meses. Olá, que tal? Como estás? Tudo bem? Bienvenida, Paloma. Essa é Cristina Santoro, ela é responsável pela bodega Bolsa. Y va a estar presentando a gente todo da bodega. Aquí tenemos algunos de los viñedos que representan las variedades que producimos. Por ejemplo, el Tempranillo, el Merlot, el Albariño. La idea de estos viñedos aquí es que quienes nos visitan puedan apreciar las diferencias entre cada una de las variedades, porque normalmente nos parece como que son iguales, pero al tenerlas una al costado de la otra podemos observar diferencias. Si tú te fijas, esta es la hoja del Albariño, es muy diferente a la hoja del Merlot que tenemos acá al lado. Eu sou uma amante do vinho uruguaio. Confesso que antes de chegar aqui, eu não era muito adepta do vinho, até porque a cidade que eu morava, no Rio de Janeiro, a gente não costuma tomar muito vinho, né? O Rio é a cidade do chopp. Mas chegando aqui, eu cheguei justamente no inverno, final de junho, depois peguei julho, agosto, e realmente me acostumei a tomar vinho e adoro o vinho daqui, é muito gostoso. Eu aconselho a todos que puderem provar o vinho do Uruguai, vale a pena. E agora vamos seguindo para a melhor parte da vinícola, a bodega. Agora, se vocês olharem a bodega, vocês não vão acreditar, ela tem um formato de uma capela. Certamente, vamos dizer que o vinho deve ser para rezar e agradecer. Aqui a bodega é a parte onde acontece a separação das uvas y también a fermentación del vino. En la mesa más alta volcamos los cajones con las uvas y después esos racimos caen en esta máquina. Esta máquina separa el grano del escobajo de la ramita sale, y en la segunda mesa nos quedan solamente los granos sueltos, las uvas. Después las uvas caen en esta cinta transportadora. Tudo cai dentro do tanque para começar a fermentação. Aqui a gente está na parte de baixo da bodega. Eu confesso que eu nunca pensei que fazer vinho fosse tão trabalhoso. Guardar, o cuidado, a temperatura, a umidade do local, tudo isso interfere. O dono gosta bastante de coisa antiga, o dono da bodega, né? E ele também trouxe para arrumar e conservar esse vagão de trem que é do ano de 1929. E a casa onde a gente vai, para a parte boa do passeio, que vai ser degustar os vinhos, era uma casa que antigamente ela era um galpão. Albariño, colheita safra 2003. Esse é o vinho branco, direcionado mais para as mulheres. Delicioso. Ele é bem suave. Essa visita na bodega está saindo em torno de 500 pesos. Você tem direito à degustação de vinhos e a visita guiada. E agora eu vou almoçar. Como eu sou curiosa, eu quis entrar na cozinha do restaurante. E aqui agora está o Marcelo, que é o nosso chefe. Marcelo, como é feita essa salsa? O principal secreto es nuestro vino. Es un vino taná, el cual nosotros rehogamos vegetales, le agregamos un poquito de azúcar y se sigue reduciendo hasta obtener uma salsa homogênea. Ah, perfeito. Então, a salsa, ele usa um pouquinho de açúcar para tirar a acidez do vinho. Aqui a parichada, a famosa parichada. Nosotros estamos preparando um corte muito clássico nuestro, que é um corte muito sabroso. Essa carne aqui do Uruguai, ela tem um gosto diferente, porque eles têm uma maneira diferente do corte
E aqui é feito sempre com lenha, não usa um carvão. Eu demorei um pouco a me acostumar com a comida aqui, porque eles comem bem sempre, principalmente a parte da carne, comem sempre com muita gordura. Eu já não gosto muito de gordura. E aqui tem uma diferença. Aqui quando a gente pede a carne ao ponto para eles vem com sangue, pra gente não. Então sempre tem que dizer que é ao ponto, mas sem sangue. Agora vai chegando no meu prato. Eles botaram a carne como eu pedi. Bem passada, sem sangue. E provar um pouquinho dessa salsa do vinho Taná. Deliciosa. Chegamos agora no Cerro, que é o ponto mais alto do Uruguai. A gente está com 133 metros acima do mar. E aqui foi construído o primeiro farol de Montevidéu. Esse farol, para poder ser protegido, construíram uma fortaleza. A gente agora vai subir para conhecer a fortaleza e, além da fortaleza, a gente vai conhecer também o Museu Militar. Trouxe vocês aqui para vocês verem o visual que se tem aqui. Aqui eu acho o local mais lindo para se ver Montevidéu. Você tem toda a cidade aqui, você vê toda a cidade. Ali no meio tem um local chamado Ilha dos Ratos, que antigamente ele era guardado aviões, armas, mas agora está abandonado, tanto que eles chamam de Ilhas dos Ratones. Vocês podem ver, tem canhões militares que eram para proteger a fortaleza. O Museu Militar é um local que podia se ver as armas dos militares antigas, as roupas, os planos de guerra deles. Aqui em alguns locais a gente pode ver que as pessoas estão praticando esporte, principalmente como um dia lindo que a gente está hoje, como um dia hermoso, como se diz acá. Muitas pessoas aproveitam a parte da Rambla para fazer esportes, para correr, para treinar boxe. Aqui parece que há uns garotos estão treinando boxe e eu tô curiosa. Por que vocês estão treinando acá arriba? Porque el aire en altura hace mejor, abre más los pulmones. Sim? Agranda el corazón, claro. Bem, agora eu vou colocar as luvas, né? E vamos tentar ver como é que eu me saio no boxe. No, no me pegue. Con esta acá. ¿Con la izquierda? Sí, ahí. Bien, de nuevo. Una y una. Primero esa. Ya, está va. Bien, bien. Muito bem. Estou chegando na Avenida 18 de Julho, que é a avenida principal de Montevidéu. Essa é a avenida central, que aqui você tem vários comércios, bastante comércio de roupa, tem sapatos. Os sapatos aqui são bem diferentes dos nossos. Se vocês quiserem, vou mostrar a vocês como é que é. São muito diferentes, os modelos são muito diferentes. Primeira coisa, elas não costumam usar muito salto alto. Ou então, quando usam uns saltos 15, mais ou menos, assim. Elas utilizam muito salto, mas elas preferem usar muito com essa plataforma na frente, assim, se vocês observarem, tem essa plataforma. A cidade, essa parte de política aqui é interessante, porque, primeiro, que eu saiba, é o único país no qual o presidente, ele doa mais da metade do seu salário para as universidades. Ele tem a preocupação de colocar a internet em todas as escolas públicas. Além disso, é um país que a corrupção é muito baixa. Agora a gente vai conhecer uma parte romântica da Avenida 18 de Julho, né? É a Fuente de los Candalos, onde os namorados, os noivos, maridos, mulheres, vêm aqui e costumam, como vocês podem ver, em cada cadeado tem um nome e a data, 22, 2013, esse foi agora atual. E pode ver os tamanhos dos cadeados também. Aqui, ó, tipo esse aqui, olha o tamanho. Esse aqui, o amor deve ser gigante. E aqui conta a história. A história conta que, chegando aqui, você coloca o nome do seu esposo, junto com o seu, no cadeado, e prende a fonte. E assim, depois de um tempo, vocês voltam a essa fonte e o amor de vocês permanecem para a vida toda. Eu trouxe um cadeado também, mas o meu é bem pequeno. O amor está iniciando e tudo, mas vamos prender para ver o que dá. Que eu tenha sorte. Estou chegando no bairro de Pocitos e essa rua Luiz Alberto Herrera é uma rua bem movimentada, como vocês podem se dar conta que tem vários barzinhos e além de barzinhos tem locais para dançar que as pessoas vão. Tem pubs e tem os barzinhos onde as pessoas vêm, fazem uma prévia e depois saem a bailar. Esse aqui é o bar 21 e vocês vão ver, o interessante do bar é que ele tem várias frases. Na próxima parede tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: "Hace quanto no das um beso com ganas?" Tipo, há quanto tempo que você não dá um beijo com vontade? Eu acho essa frase sensacional. Agora vamos tomar esse meio a meio, né? Que é metade
estou chegando aqui na Guarda Metropolitana e vamos fazer um treininho aí com o pessoal antidistúrbio e o pessoal dos Pumas, que é a Brigada Motorizada. Meu nome é Lucas, moro em Montevideo, Uruguai faz 9 anos. Por isso, mi tenente. Guarda Lucas Picón presentando-se. Esse daqui é o Tenente Medina. Aquí lo que hacemos es la parte antidisturbio, lo que se llama choque en Brasil, ¿verdad? Que lo que trabajan son todo tipo de manifestaciones o eventos deportivos o cualquier otra índole, musical o lo que sea, con tal de que mantener el orden público. Esse daqui é um caminhão blindado que a gente tem aqui na Guarda Republicana, que é utilizado mais que tudo pela unidade de antidistúrbios, porque aunque não apareça, aqui em Montevideo nós temos muitas zonas vermelhas, existe muito conflito com a polícia e muito conflito com nossa unidade. Tiramos a farda, tiramos a boina, a gente está aqui chegando no Parque Rodô, é um bairro que fica na costa, e para tomar um chimarrão. Esse daqui é uma parte do Parque Rodô, é muito legal, tem pedalinho, tem um castelo lá que vocês podem ver. E esse aqui é um lugar de lazer que é bastante frequentado pelas famílias, tem pessoal que joga bola, pessoal que joga rugby, eu mesmo mais de uma vez vim aqui jogar rugby com a galera. Essa aqui é a Rambla da Playa Ramírez, que fica em frente ao Parque Rodô. O pessoal vem muito aqui também praticar esportes, correr, trazer cachorro para passear. Bom, agora a gente vai armar o chimarrão e aqui eu tenho já preparadinho, que só tem que colocar água. El mate. É amargo, mas é muito bom. No inverno aqui, que é muito frio, faz um bem danado porque mantém o corpo quente e mantém a pessoa acordada. Para não queimar a erva com água quente, já que eu não molhei com água fria, a gente joga em cima da bombilha e depois é só tomar, fica bom demais. A gente está chegando aqui no Museu Espaço de Arte Contemporâneo. Aqui, faz muitos anos atrás, foi uma cadeia, mas hoje em dia é usado para um espaço cultural, né, de arte contemporânea. Eu vou pedir para o meu amigo Williams aqui dar um tour com a gente aqui pelo Espaço de Arte Contemporâneo, explicando as diferentes obras de arte que estão sendo expostas nesse momento. Este es un artista, Daniel Canovar, que trabaja a partir de materiales reciclados. Y en este caso tiene 4 obras que se llama Cuadratura, y todas las temáticas de Daniel Canovar, en este caso Cuadratura, trabajan sobre el cine. Esta es la primera de 4 muestras. O efeito que tem na parede também é muito legal. Essa exposição aqui é uma exposição de arte comunitária. Foram feitos por presos de Pedras Blancas, uma obra de arte que foi incentivada por 2 artistas, o Federico Arnaud e a Luciana Landinelli Oronho. Eles trabalham com os detentos fazendo esse tipo de obra de arte, né? É muito simbólico também como eles utilizaram os colchões, que normalmente são uma forma de protesto dos detentos, nos motins, nas rebeliões, como uma forma de obra de arte, né? Estão expressados aí em cada um deles o que eles querem expressar. Além de ser um museu de arte contemporâneo, isso aqui também foi uma cadeia, né? Foi construída no século XIX, funcionou até 1986. E aqui vocês podem ver a estrutura ainda, o que foi cadeia, né? Essa aqui é uma praça de armas, que nós chamamos o pátio. Os detentos tinham seu momento de lazer. É estranho para mim estar falando isso sendo policial, mas eu acho que nós temos que estar abertos a todo tipo de cultura e arte, né? A arte e a cultura é uma forma de desenvolver o intelecto, o conhecimento, a cultura, né? Aqui a gente pode ver algumas obras de arte que ficaram aqui. E aqui a gente começa a passagem do pavilhão. Aqui a gente pode ver, ó, o pavilhão original. O detento morava aqui, dormia aqui. Mais de 5 ou 6 pessoas, de repente, poderiam chegar a morar ou conviver aqui junto. Complicado, né? E no começo da cadeia, quando foi construída, foi baixo a órbita de Máximo Santos, que foi um ditador. E justamente naquela época era muito árduo aqui, né? Os detentos tinham que picar pedra, era um regime muito diferente do que é hoje em dia, né? E eles viviam nessas condições, assim, nesse tipo de encerramento, né? E uma das exposições feitas aqui foi justamente sobre os fantasmas que existem aqui de noite. E existem. Eu aposto meu soldo que tem fantasma aqui, ou alma de pena, ou o que vocês quiserem chamar, mas existe. O bom de certos espaços culturais como este é que é livre acesso, não tem que pagar nada. Pode se nutrir de cultura, de arte, né, gratuitamente. Agora eu vou me preparar
para a segunda etapa do meu trabalho. Hoje joga Uruguai e Jordânia, 9 horas em ponto, tem que estar lá. Então a gente está chegando aqui no Estádio Centenário, estou chegando aqui com o Tenente Júlio Medina, que vai dar uma mão aqui para a gente para poder realizar nosso trabalho aí. Nosso principal trabalho aqui é resguardar a integridade das pessoas, evitar tumultos, já que é um jogo com alta concorrência de locais. Então a gente vai tentar fazer observação, prevenção de qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de tumulto. Vai ser difícil que aconteça isso aqui porque é um ambiente mais familiar. Tá jogando no Uruguai, o pessoal que vem aqui aproveitar do jogo. Vou ficar aqui com meus camaradas aqui, assumir a posição. Aqui na Cidade Velha se encontra muitas coisas típicas. Essa fonte, por exemplo, chama Canalejas, veio da Espanha, é uma cópia e tem água potável. É uma delícia com esse calor. Sou Renata, há 9 anos moro em Montevidéu. Estou chegando no Mercado do Porto. Vocês vão perceber pelas barraquinhas que vendem tudo para o turista. Aqui é o Mercado do Porto. Como vocês podem ver, é só restaurante. Essa é a bebida tradicional daqui do mercado, que é o meio e meio, que é uma mistura de espumante com vinho. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim, por favor. É uma delícia. Venir aqui e não experimentar o meio e meio é a mesma coisa que ir ao mercado de São Paulo e não experimentar sanduíche de mortadela. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Bom, depois de muita indecisão, porque tem vários restaurantes aqui, escolhemos por esse pelo futebol do Brasil. Aliás, todos eles gostam dos brasileiros, do futebol do Brasil. Já sei o que quero. Uma morcilla, queso provolone, uma água sem gás. O Mercado do Porto é um lugar caro, porque é lugar turístico justamente porque você está no Porto e chega mais de 1000 pessoas por dia pelos cruzeiros que param aqui. Para chamar a atenção dos brasileiros, eles colocam todos os times imaginados possíveis, todos eles sabem falar português. Tudo que eu pedi está sendo preparado naquela grelha onde você consegue ver. A morcilla, esse é o boniato, que é batata doce grelhada, gracias. E esse é o queijo provolone. A morcilla é como se fosse o nosso chouriço, só que ele é doce, é feito todo de sangue. Delícia! E o provolone também é super tradicional aqui. Graças. 540 pesos. Caríssimo, né? Uma coisa que eu acho interessante aqui são essas pinturas, como era o mercado antigamente, e algumas fotos de como era Montevidéu, Cidade Velha. Agora vamos para o Museu do Carnaval, para que vocês conheçam um pouquinho como as pessoas vão vestidas. Bom, o carnaval existe o tablado, que eles chamam, que na verdade é a murga, que são com 17 pessoas. E tem o carnaval deles mesmos, que são os tambores, que é o candombe. E aí tem todos os personagens, que é a velha. Essa é uma dos personagens que tem o candombe. E aqui tá uma roda de tambores, né? Essa é chamada de vedete, que vem com essa roupinha de carnaval. Ao mesmo tempo que é parecida, não tem muito a ver. Não é um samba, é diferente. O interessante daqui da roupa da vedete, sempre tem alguma coisa na cabeça e a pintura no rosto também. Isso se assemelha muito ao carnaval brasileiro, porque olhando assim você acha que é uma sambista do Brasil e na verdade é do candombe. Esse é o desfile da comparsa e mostra exatamente como é quando eles desfilam, né? Então tem os tambores atrás, tem as vedetes, a comparsa que seria o El Gramigéria, Mamá Vieja e as bandeiras. Aqui a gente vê os personagens. Comparando com o carnaval brasileiro, o que seria o mestre sala e a porta-bandeira seria o Viejo Gramigero, não? Sim. E la Mamá Vieja. La Mamá Vieja. Isso daqui que está passando aqui no telão, a murga, e aqui são as roupas que normalmente eles usam, que são bem parecidas com as do Brasil, né? Que são fantasias. E a murga é isso, eles ficam cantando o tempo todo, crítica, falam de coisas engraçadas, de política, mas igual o Brasil não tem. É muito melhor. A gente vai sair da Cidade Velha, vamos para a Cidade Nova, vamos pegar um ônibus. O boleto cêntrico, que é pelo centro, vale 14 pesos. Aqui é o sinal para você descer do ônibus.
Antigamente, Montevidéu era toda construída com muralhas. Porta de la Ciudadela era a porta de entrada da cidade e foi o que ficou. Colocaram essa parede atrás para poder segurar, para ela não deteriorar. Aqui você pode ver Porta de la Ciudadela como era Montevidéu. Então tinha toda essa muralha em volta e a porta que era a entrada aqui, né? As pessoas viviam por aqui e o resto aqui era tudo campo. Para proteger a cidade foram feitas as muralhas, porque como fica muito perto do porto, a invasão era muito fácil. Aqui a gente já está na Praça Independência. Esse prédio espelhado é a Presidência da República. O prédio que está do lado era a antiga presidência, é um museu agora e só é usado para quando troca de presidente, né? Chama Palácio Esteves. A gente veio visitar o Mausoléu de Artigas, que está aqui na Praça Independência. Artigas foi um revolucionário, porque a Argentina estava brigando muito pelas terras do Uruguai, Brasil também, porque tem um porto muito importante, muito grande aqui. Ele queria que o Uruguai fosse uma coisa só, e eles o que estavam querendo era que fosse dividido. Nisso que começaram a dividir o Uruguai, ele foi embora para o Paraguai e acabou morrendo no Paraguai mesmo, mas mesmo assim sempre foi super importante para o país. E ali são os restos do prócer Artigas, que é como eles chamam aqui. Sempre tem 2 guardas, que são chamados de blandengues, e aqui é onde fica a urna. Eles fizeram de um jeito que o sol entre e ilumine a urna. Tem um fato interessante que quando Rivera estava no poder, entregou as terras, que hoje em dia é uma parte das terras do Rio Grande do Sul, em troca de um farol que o Brasil tinha. Então, até hoje dizem que uma parte do Rio Grande do Sul era do Uruguai, que foi cedida por Rivera. A gente está chegando numa academia de salsa e bachata. 1, 2, 3, 4. Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, pase. 5, 6, 7, 8. Bom, essa daqui é onde eu faço aula de salsa. A salsa é muito famosa aqui no Uruguai. E aqui eu pago 2 aulas por semana, R$11 por aula. 4 atrás. Básico e 1, 2 e 3. Eles estão dando os passos básicos da salsa. O melhor preço para seu hotel. Chegamos aqui em El Águila, que é um monumento que fica aqui em Atlântida, 30 quilômetros mais ou menos de Montevidéu. E o monumento foi construído por um italiano que vive em Buenos Aires e que queria montar um lugar para ele, a família. Muitas lendas surgiram desse lugar que é meio místico, que foi frequentado por alquimistas, foi frequentado pelos nazistas. E ele construiu um quarto, um banheiro, uma cozinha e tudo com as próprias mãos. Meu nome é Adriana, moro em Montevidéu já faz 1 ano. Aqui era onde era o maior quarto da casa e aqui a gente está na garganta da águia. Então essas janelinhas têm a vista para a praia na direita, a praia na esquerda. Aqui as escadas também, só cabe uma pessoa. É uma pena que está chovendo, mas aqui a gente consegue ver toda a vista, ó. Aqui é o bico da águia e aqui são os olhos, né? Aqui e aqui. É incrível mesmo a vista que ele tinha daqui. Aqui ele juntava os amigos para ficar bebendo, comendo. Chegamos aqui na Baipa, a doceria que fica pertinho do El Águila. Vamos entrar um pouquinho para conhecer e pedir algumas especiarias aqui do Uruguai. O doce mais tradicional do Uruguai é o alfajor. Então, aqui a gente tem diversos tipos de alfajores. Nas docerias são feitos artesanalmente, que nem esses daqui, ó.
Eu quero esse de cá. Esse é o mais tradicional, não? Xoxô. Na verdade, esse não é o alfajor, esse é o xoxô, que é uma massa parecida, mas o alfajor tem uma espécie de bolinho, enquanto essa daqui é uma espécie de bolachinha recheada de doce de leite coberta de chocolate. Tá demais. O xoxô custa 32 pesos. É o preço médio, mais ou menos, que a gente paga. Muchas gracias. Estamos em Montevidéu, no Castelo Pitamiglio, que foi fundado por um alquimista. Tem muita história, muita mística. Vamos dar uma entradinha para conferir. O Castillo Pitamiglio foi fundado pelo Umberto Pitamiglio, que era um alquimista famoso aqui de Montevidéu. E esse castelo foi a residência dele. Tem muitas portas que não levam a lugar nenhum, tem escadas que não levam a lugar nenhum. Cada cantinho do castelo tem um significado. Então a gente vê os azulejos ali, a gente vê uma pedra que está construída em cima de um cimento. Ele era considerado meio loucão assim na época. E depois, quando ele morreu, ele acabou doando para a Intendência de Montevidéu, que hoje se transformou num lugar de arte, cultura, que acontece em vários espetáculos. Montevidéu teve, nos anos passados, assim, uma história muito ligada aos alquimistas. A gente vê algumas histórias, tanto em Montevidéu quanto em Piriápolis, principalmente, que foi uma cidade que foi fundada por alquimistas, que tem muita simbologia e muita influência alquimista dentro da história da construção de alguns monumentos. O castelo, o mais bacana, assim, é que ele está no meio da cidade, aqui no bairro de Ponta Carretas, no meio de dois edifícios modernos. E o castelo é muito grande, não só aqui nesse piso, mas ainda tem muitas salas e quartos, e ele é meio que um labirinto mesmo. A visita guiada no Castillo Pitamiglio sai por 80 pesos e a gente terminou aqui e vamos agora para uma outra parte de Montevidéu. Estamos chegando aqui no Mercado Agrícola de Montevidéu. São 3 mercados aqui em Montevidéu que são feitos de ferro. Então olha a estrutura dele. Além de frutas e verduras, a gente encontra de tudo aqui. Tem agência de turismo, coisas de eletrônico. Vocês já viram uma vitrine assim de carne? No Brasil, acho que eu nunca vi. A gente está indo agora para o Teatro Solís, onde a gente vai conhecer um pouquinho de como que é o interior do teatro. O nome do Teatro Solís foi uma homenagem ao Juan Díaz de Solís, que foi o primeiro navegador do Rio da Plata. O Teatro Solís ele foi construído para que Montevidéu, na época, tivesse um lugar para ouvir óperas e operetas. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, yo quería saber cómo es la visita. Sí, ahora tenemos visita guiadas en español, que cuestan 20 pesos, y en portugués, 50 pesos. A visita guiada em português sai por 50 pesos uruguaios. Principal, teatro. Ai, que lindo. Que lindo isso, gente. Essa aqui é a sala principal do teatro, é o coração do teatro, que tem uma forma de figura de cavalo, inspirado nos típicos teatros da Itália. Tá. Este, em particular, foi inspirado no Scala de Milão. Teve algum artista brasileiro que já veio se apresentar aqui no teatro? Tivemos vários artistas brasileiros, como nenhum de nós. Paralamas do Sucesso, Vanessa da Mata, Caetano Veloso também esteve aqui no teatro. Que legal! É diferente ver o teatro assim, vazio, só a gente. Eu tô tendo o privilégio, junto com o Maurício, de estar aqui, vendo tudo isso, com essa exclusividade. E aqui a gente pode ver a dimensão, né, do que é esse teatro. Da beleza e da qualidade e da própria acústica, né? Estamos chegando aqui no Mercado Agrícola de Montevidéu, que fica aqui perto da Avenida General Flores. São 3 mercados aqui em Montevidéu que são feitos de ferro. Esse é o Mercado da Abundância e o Mercado do Porto. Olha a estrutura dele. Trouxeram da Bélgica essa estrutura, que foi utilizada para uma exposição de gado. E importaram para cá e utilizaram como mercado agrícola. Então, apesar do mercado agrícola ter esse nome de mercado agrícola, além de frutas e verduras, a gente encontra de tudo aqui. Tem agência de turismo, coisas de eletrônico. Aqui em Montevidéu, aqui no Uruguai, a gente tem algumas coisas que são bem diferentes. Por exemplo, a vagem. Olha a cor da vagem que tem aqui. É muito diferente da verdinha que a gente tem no Brasil. Olha essa berinjela.
Essa berinjela é linda e rajada, coisa que também a gente não tem no Brasil. Alguns tipos de carne aqui são diferentes do que a gente tem no Brasil. O matambre de porco, que é aquela carninha em volta da costela. Miúdos que eles comem que a gente não come, do tipo rim ou mocheja, que é uma glândula salivar do boi que fica aqui. E o chinchulin, que é o intestino. Vocês já viram uma vitrine assim de carne? No Brasil, acho que eu nunca vi. Quero falar pra minha família que eu tô com muita saudade e que muito em breve vou estar por aí, que vocês podem vir sempre aqui, minha casa vai estar sempre aberta. Um abraço enorme pra minha mãe, a tia Silvia, o tio Daniel, o tio Piguim, que me viram crescer desde pequenininho lá, e meu tio Robson, uma pessoa que me ajudou muito. Eu amo esse cara, eu amo você, Robson. Tenho você sempre aqui comigo presente. Muito obrigado por tudo. Minha gata linda, tô morrendo de saudade de você. Tô querendo que você venha logo com meu pai, venha de navio, venha nadando, venha de avião, como for, mas venha porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Vai fazer quase um ano que a gente não se vê, mãe. E pai, meu gato, tô morrendo de saudade de você. Não quero nem falar muito, senão vou me emocionar. Você sabe como é que eu sou, né? Ó. Pai, mãe, família, amigos, amo vocês, tô morrendo de saudade. Só de pensar em falar já me dá vontade de chorar. Queria mandar um recado pra minha família, dizer que eu morro de saudade de vocês, mas eu sei que vocês sabem que eu tô feliz aqui. Se eu pudesse, eu iria mais. Eu queria dizer pra minha família e pros meus amigos que, por enquanto, eu tô feliz aqui e eu sei que eu tenho vocês aí sempre. E o momento que eu tiver que voltar, eu vou voltar. Eu sei que eu posso contar com vocês sempre. Obrigada. Um beijo pra todos vocês.